Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos nos sentando. Para quem eu não pude abraçar, falar, boa noite a todos. Boa noite também àqueles que estão nos assistindo pela internet. Essa noite é uma noite muito especial, porque quando o Senhor soprou essa palavra, o Senhor sopra essa palavra em um chamado da igreja. Em um chamado que a igreja é chamada nesse mês. O mês de outubro, não sei se vocês sabem, mas o mês de outubro para toda a igreja, nós celebramos, durante todo o mês de outubro, o mês das vocações. Nós celebramos o mês da vocação. E em especial, nós começamos o mês, logo no primeiro dia, nós celebramos o dia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela é a patrona dos missionários, só para nós sabermos um pouquinho. A Santa Teresinha, esta jovem que tinha um ardor pela santidade, Santa Teresinha, assim como São Paulo, que era o maior dos missionários, um dos maiores, talvez o maior missionário que a igreja já viu, o maior missionário que esse mundo já viu depois do Cristo, nós vimos São Paulo. E Santa Teresinha, assim como Paulo, ela descobriu uma coisa para ser missão, para fazer missão, para ir ao encontro do outro. Santa Teresinha descobriu, como Paulo, que a vocação precisa ser o amor. O amor é capaz de mover todas as coisas. E nesse mês, então, nós começamos com ela. Logo passado alguns dias, nós celebramos o dia, que foi no dia de ontem, Nós celebramos o dia de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, para quem não sabe, ele talvez foi um dos maiores santos que esse mundo já viu. Há alguns teólogos que vão dizer assim, minha gente, que Francisco de Assis, que o mundo viu dois cristãos. O mundo viu dois verdadeiros cristãos, alguns teólogos que vão dizer. Um foi o Cristo, Jesus, e o outro foi Francisco. Francisco foi um homem que ele foi conhecido como o louco de Deus. O louco de Deus. Francisco, em uma das suas histórias, conta que tinha um lobo naquele lugar, aonde lá na cidade de Assis, um lobo que estava devorando muitas pessoas, matando muitas pessoas, e Francisco foi lá falar com aquele lobo. É por isso que ele vai dizer, a irmã neve, o irmão sol, a irmã terra. Ele diz, ele vai olhar para os bichos e dizer, eles são todos nossos irmãos, e ele vai conversar com aquele lobo, e ele acalma aquele lobo. Todas as vezes que eu leio essa história de Francisco, que eu conheço as histórias de Francisco, eu fico dizendo, Francisco, assim como Francisco acalmou aquele lobo, quantos lobos existem dentro de mim que precisam ser acalmados? Quantos lobos existem dentro de você, ferozes, Ferozes, no caso, falei ferozes, ferozes, Louco para levar você para o inferno. E que Francisco de Assis possa nos ensinar a sermos de Deus. Francisco de Assis, eu gosto de dizer que ele não cuidava de pobre. Eu gosto muito de pensar que Francisco de Assis não cuidava de pobre. Francisco de Assis era um com os pobres. Em um determinado momento, Francisco de Assis, ele, nos seus últimos tempos, ele fica muito doente de tanto jejum, penitência que aquele homem fazia por amor. Cego, alguns vão dizer que ele ficou cego de tanto chorar, porque o amor não era amado. Um homem penitente, um homem apaixonado pelo Cristo, um homem aonde o Senhor apareceu e disse, reconstrói a minha igreja. A igreja naquela época estava em ruínas, e a igreja viu a santidade na vida de um franciscano, na vida de um homem que decidiu viver para os pobres, decidiu não cuidar de pobre, mas decidiu ser um com os pobres. E ser missionário é muito mais do que cuidar de pessoas. Há pessoas que falam assim, olha, eu não vou, mas eu vou bancar, eu dou dinheiro. Há certos empresários que bancam a igreja, e eles acham que estão fazendo a parte dele. Tudo bem, a igreja precisa também do dinheiro, precisa da ajuda, mas muito mais do que isso, eu e você não somos chamados a ficarmos
como participantes, mas nós somos chamados a sermos um com a igreja, a sermos um com todo o plano espiritual. Nós somos chamados a vivermos verdadeiramente a igreja, a sermos igreja. E hoje nós celebramos também o dia de São Benedito. Eu gosto muito de São Benedito porque ele é santo negão. Gosto bastante dele. Lá na minha cidade, a igreja do lado da minha casa é uma igreja que ela leva o nome de São Benedito. E São Benedito foi um homem simples, um cozinheiro, que resolveu viver as coisas de Deus naquilo que ele era chamado. E é isso que eu queria falar para você. Você é chamado a ser santo, a ser santa, do jeito que você é. Ou melhor, eu sempre gosto de pensar que Deus, sabe aquele discurso que a gente escuta dos hereges, que eles vão dizer assim: Deus te aceita como você é? Aprenda uma coisa: Deus nos aceita como somos, mas Deus não nos quer como estamos. Deus nos quer melhores. Deus, Ele olha para nós e Ele enxerga que nós podemos ir mais, que nós podemos ir além. Ele enxerga que eu e você podemos vencer certos pecados que eu e você costumamos cair. Hoje a palavra de Deus, o tema do nosso grupo é: ide por todo mundo e pregai, anunciai o evangelho a toda criatura. Só que antes eu fiquei pensando: Senhor, como é que alguém vai? Como alguém vai? Esse chamado de Deus nos enviando, ou melhor, esse envio, na verdade, desta noite, onde o Senhor está olhando para nós dizendo assim: vão, evangelizem, vão evangelizar. Mas antes de ir, nós precisamos saber por que estamos indo, quem estamos levando. Nós precisamos conhecer. Por quê? Porque talvez nós ainda anunciamos um Cristo que nós não experimentamos. Paulo vai dizer uma coisa muito legal. São Paulo diz assim: eu tenho medo de pregar o evangelho e ficar fora dele. Eu tenho medo muitas vezes, minha gente, de anunciar um Cristo que eu não conheço, um Cristo que eu estou ainda preso na camiseta, no terço. Eu estou ainda preso nas regras e não nele, e não apaixonado por ele. Ei, Francisco vai dizer: o amor não é amado, e o amor é Deus. O amor é Deus. E Deus hoje nesta noite está dizendo: Gil, primeiro, antes de te enviar, eu digo: vinde a mim. Vinde a mim. Vocês sabem que no Antigo Testamento, o povo escolhido, minha gente, o povo eleito, presta atenção aqui, o povo escolhido, o povo eleito, eles nasciam, eles diziam assim: essa é a raça eleita. A pessoa não podia se transformar em judeu, a pessoa nascia. Mas aí veio Jesus quebrando regras, e ele começou a escolher algumas pessoas. Ele começa a chamar todos nós. Ele escolheu alguns pescadores e olhou para um pescador e disse: ei, você gosta de mar, você conhece o mar, mas a partir de hoje você não é mais chamado a ser pescador de peixes, mas você é chamado a ser pescador de homens. Jesus, ele olha para um cobrador de impostos chamado Mateus, e ele vai lá e diz: Mateus, eu escolhi você, vem. Eu gosto muito de pensar na cena, eu não sei se já contei isso aqui, mas eu gosto muito de pensar na cena do chamado de Mateus. O chamado de Mateus é um dos chamados que particularmente eu piro, porque Mateus, minha gente, ele era um cobrador de impostos, e naquela época cobrador de impostos era mais odiado do que os políticos na nossa época. Hoje em dia a gente olha o político e fala assim: nenhum vale a pena, o que é muito errado, porque tem muita gente boa, e inclusive eu fiquei muito feliz. Já quero declarar aqui que eu estou muito feliz com a nossa cidade de Rio Preto, que conseguiu eleger um candidato, ou melhor, reeleger um candidato católico, através do projeto Fé e Política, que foi o Jean Charles. E não temos medo de falar de política. Por quê? Porque o Papa Francisco vai dizer para nós: nós precisamos entrar, nós precisamos mergulhar na política. Porque como é que aquele lugar vai ficar bom? Somente quando os cristãos entrar. Somente quando tiver cristãos. Mas enquanto eu e você ainda olharmos e falar assim:
político está tudo perdido. Não. Ide por todo o mundo, minha gente. É saber que o mundo precisa de nós. Que o mundo espera, como vai dizer a palavra de Deus no livro de Romanos, no capítulo 8. O mundo espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. O mundo aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E um dia Jesus estava andando e tinha um cobrador de impostos chamado Mateus. E Jesus andando, até que ele viu um homem cobrando impostos. E Mateus estava lá, né? Devia ter. Eu gostaria que você nesse momento imaginasse. Coloca a mão na sua cabeça. Coloca a mão na sua cabeça. Pode colocar. Fica à vontade. Coloca a mão na sua cabeça e fala o seu nome. Fala Gil. Fala o seu nome, tá bom? Fala Gil. Nesse momento, seja criativo. Amém? É mais ou menos assim, deixa eu explicar para você. Imagina a cena, havia uma fila de cobradores. Todo mundo, uma fila pagando, devia ser dia 5, dia de pagamento, né? Devia todo mundo lá, tá na fila, tal. E todo mundo pagando, e de repente Jesus passa. Quando Jesus passa, Jesus olha aquela fila, ele fala assim, tem alguém que me interessa ali cobrando. E aí, Jesus entrou na fila. Quando Jesus entra na fila, ele entra na fila de Mateus, e tinha outros cobradores também, mas Jesus entrou na fila de quem, gente? Abre a boca, nós estamos no grupo Metanoia, na fila de quem? Ele entrou na fila de Mateus, e na hora que ele entrou na fila de Mateus, assim, eu fico imaginando Jesus lá na fila, o de cá esvaziou a fila dele, aí o cara falou assim, senhor, cabeludinho, pode vir aqui, tá vazio. Ele olhou e falou assim, eu quero ir nessa aqui. Falou, mas está vazio aqui. O senhor falou assim, não, quero esse aqui. Aí Jesus foi lá, pagou o imposto dele. Quando ele virou, ele disse assim, muito obrigado, Mateus. Virou e ficou de costas assim. Você imagina a cara de Mateus. Mateus deve ter olhado e falado assim, uai, eu não tenho crachá? Como é que ele me conhece? Não tenho nome. Chama esse rapaz aí. Ei! E quando ele chama, ele fala, rapaz. Você imagina o virar de Jesus. Você imagina? Aquele cabelo seda, ceramida, céu. Você imagina só? Jesus virando assim. No momento que Jesus vira, Jesus olha para Mateus. E Mateus pergunta para ele, ei, como você sabe o meu nome? Da onde você me conhece? Se você pegar lá no livro de Jeremias, no capítulo 1, vai dizer assim, minha gente. Presta atenção. Capítulo 1 de Jeremias fala assim, antes do teu nascimento, eu já te conhecia. Antes de você ser um espermatozoide, eu já te conhecia e te havia consagrado profeta das nações. Ei, peraí, além de nos conhecer, ele já havia consagrado profeta das nações. Ele virou para Mateus e falou assim, como é que é? Mateus falou, da onde você me conhece? Ei, Jesus olhou para ele e falou assim, Mateus, antes do teu nascimento, eu já te conhecia, eu te vi, eu te enxerguei há muito tempo, e vem, segue-me. Mateus, minha gente, ficou tão impressionado com aquele olhar de Jesus, tão impressionado, que Mateus largou o trampo, Mateus largou tudo na hora para seguir Jesus. Mateus não pediu acerto, Mateus não ficou atrás de seguro-desemprego, Mateus não ficou atrás de fundo de garantia, Mateus largou tudo para seguir Jesus. Ele falou, opa, que chamada é esse? E lá foi ele, e aí começou uma escola de milagres. Jesus começou a trazer pessoas, e aquelas pessoas, aqueles discípulos começaram a enxergar em Jesus que verdadeiramente ele era o Cristo. Tanto é que quando Pedro, algumas pessoas estavam falando de Jesus por aí, uns diziam, olha, ele eu acho que é um profeta, ele deve ser o novo Elias. Outros diziam, ele é o novo João Batista. E aí começaram a falar para Jesus, estão falando do Senhor pra caramba por aí. E Jesus falou assim, que eles estão falando? Falaram que o Senhor é Elias, que o Senhor é João Batista, que o Senhor é um dos profetas. Jesus olhou para Pedro e falou assim, ô ex-pescador de peixe, e você? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro logo olhou e disse assim, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus logo disse, parabéns, Pedro, parabéns, porque não foram homens que revelaram isso para você, mas foi o meu Pai.
Pedro começou a entender, os discípulos começaram a entender quem era Jesus. E a primeira coisa, antes de nós entendermos, antes de nós irmos, nós precisamos saber quem é Ele. Quem é Jesus? Quem é Ele? Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Filho do Deus Pai, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Filho, Ele é a promessa, Ele é o Senhor, Ele é aquele que pode resolver todas as suas coisas, Ele é aquele que pode transformar a sua vida, Ele é aquele que te chama, mesmo quando eu e você não merecemos, quando ainda somos cobradores de impostos, como ainda somos prostitutas. Lembra lá quando Ele chama a prostituta? Ei, minha gente, presta atenção. Jesus olhou para aquela prostituta, uma mulher que ninguém acreditava. Ele olhou para ela, e o olhar de Jesus dizia: aquela mulher deve ter cruzado com 1000 olhares, com diversos olhares, mas um dia ela se cruzou com o olhar de Jesus, e aquele olhar dizia para ela: ei, minha querida, eu não quero o seu corpo, eu quero a sua alma. Aquela mulher largou tudo e começou a seguir Jesus. Vai dizer os santos padres da igreja que Maria Madalena, Maria de Magdala, ela vai morrer na Espanha. Ela morre na Espanha. E nos últimos dias dela, aquela mulher levitava. Nós precisamos, antes de saber quem é que nós estamos sendo hoje chamados a enviar, ou melhor, a anunciar, nós precisamos saber quem que é Deus. Nós precisamos saber quem é que nós servimos. Nós não servimos um Deus que esquece dos seus filhos. A palavra de Deus vai dizer no livro de Isaías que mesmo se uma mãe viesse a se esquecer do filho que ainda mama, mesmo se uma mãe, nós temos a Cibele ali no fundo. Cibele, dá um tchau aí para todo mundo. Gente, a Cibele está fazendo aniversário hoje. E a Cibele vai ser mamãe também. A Cibele está grávida. E a Cibele cuida muito do Gilzinho, que vai nascer, porque ela vai colocar o nome de Gil. Né? Vai chamar Gil Cateson. Bonito esse nome. Né? Porque elas gostam muito de mim, assim, eles vão colocar o nome de Gil. E ela e o Cateson estão grávidos. Eles estão grávidos. Mas mesmo se a Cibele viesse a se esquecer da criança que está no ventre dela, da criança que nascer do ventre dela, mesmo, vai dizer a palavra de Deus, mesmo se uma mãe viesse a esquecer do filho que ainda amamenta, eu todavia não se esquecerei de você. Nós precisamos saber uma coisa: Deus é um Deus que não se esquece de nós. Ele é um Deus capaz de mover montanhas, é um Deus capaz de abrir o mar, de fazer o sol parar, de fazer a sombra do sol retroceder, só para nós ganharmos a batalha, para nós vencermos. Deus é um Deus que é capaz de fazer milagres, é um Deus de milagres, é um Deus onipresente, onisciente, onipotente, é um Deus poderoso. É esse que nós servimos. Só que Ele é um Deus também que fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, aflitos, e eu vos aliviarei. Só que Jesus tem uma coisa muito legal. A palavra de Deus no livro de Gálatas vai dizer assim: foi para a liberdade que Cristo te libertou. Repita comigo: foi para a liberdade que Cristo me libertou. Uma coisa que eu gosto de Jesus é que Ele nos deixa livre. Deus é um Deus que nos ama tanto que Ele não nos aprisiona. Ele é um Deus que me ama, que te ama, mas Ele diz assim: olha, meus queridos, eu deixo você, a escolha é tua, a escolha é tua. Existia no livro de João, no capítulo 3, eu até pregava isso ontem. No livro de João, no capítulo 3, Jesus conta de um homem chamado Nicodemos. Já ouviram falar dele? Nicodemos, para quem não sabe, Nicodemos era um mestre da lei. Nicodemos era um doutor, minha gente. Nicodemos era aquele homem que talvez era um pregador, um músico, que servia no grupo Metanoia. Nicodemos era aquele cara que se achava porque ele era servo da igreja. E Jesus olhou para aquele Nicodemos e disse assim: ei, Nicodemos, é preciso nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E Nicodemos olhou todo assim e falou assim: mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu nasço de novo? Eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe? Jesus disse para ele: não, Nicodemos, é preciso nascer de novo, da água e do Espírito.
É preciso nascer de novo, da água e do Espírito. E nessa noite o Senhor está falando para mim e para você de novo, meu irmão. Nós que já caminhamos na igreja, nós que frequentamos grupo de oração, nós que estamos à frente de movimentos, nós que fazemos um monte de coisa dentro da igreja, ou nós que aparecemos na missa de vez em quando. Ei, o Senhor está dizendo, você precisa nascer de novo, você precisa nascer de novo. E dessa vez tem que ser da água e do Espírito. Para eu te enviar, somente alguém que tem que ter vida, porque eu anuncio, gente, aquele que nós anunciamos é a vida. Só que como é que você anuncia a vida se você está morto? Como é que você anuncia vida se eu e você estamos mortos? Como é que eu e você vamos chamar alguém se nós ainda não ouvimos o chamado para nós? Se nós ainda estamos fingindo ser igreja, nós fingimos rezar, nós fingimos ser homens de igreja, nós vivemos uma vida dupla, nós vivemos uma vida nem lá nem cá. Uma hora nós somos da igreja, uma hora nós somos do inferno, uma hora nós estamos dentro do grupo de oração, outra hora nós estamos no Vila Mix, uma hora nós estamos falando que nós vamos viver a castidade. É só ficar um minutinho sozinho com a minha namoradinha que eu já caio no sexo. Uma hora eu estou aqui, eu estou assistindo Canção Nova, outra hora eu estou assistindo um monte de pornografia. Nós ainda precisamos saber quem é que nos chama, e Ele nos chama a ser santos. Seja santo como vosso Pai é santo. Mas antes então de você ouvir o chamado, se agarre a Ele, fica com Ele, conheça quem é Deus. E depois que você conhece Ele, acontece uma coisa. Pega a sua palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Amém ou misericórdia? Nós temos Bíblia aí? Trouxemos as nossas Bíblias? Tem as nossas Bíblias, por favor, não serve, distribui aí pra gente. Quem está sem Bíblia, levanta a mão que a gente tem aqui para dar, viu? Na verdade não é para dar não, para emprestar, depois vocês devolvem, viu? Quem lá, o pessoal no fundo ali, ó. Quem está sem Bíblia, levanta a mão, não tem problema não, a gente tem aqui. Olha lá, Virgílio, ó. Ali, ó. Evangelho de Marcos, no capítulo 16, a página, para quem está com a Bíblia da Pastoral, é a página 1249, tá bom? Acharam aí? Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 9. Tendo ressuscitado no primeiro dia da semana, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciá-lo aos que tinham estado com ele, e que estavam tristes e chorando. Ouvindo que Jesus está vivo e tinha sido visto por ela, eles não acreditaram. Depois disso, Jesus apareceu de outra forma a 2 deles, enquanto estavam indo para o campo. Estes foram anunciar ao restante, mas nem a estes deram crédito. Finalmente, apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e lhes desaprovou a falta de fé e a dureza de coração, porque não tinha acreditado naqueles que o tinha visto ressuscitado. E lhes disse: vão pelo mundo todo, proclamem o evangelho a toda criatura. Espera aí, vamos uma ordem isso. Vão pelo mundo todo, proclamem o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. São estes os sinais que hão de acompanhar os que tiverem acreditado. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas.
pegarão em serpentes, ainda que bebam algum veneno mortal, nenhum mal sofrerão. Imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Então o Senhor Jesus, depois de ter falado com eles, foi elevado para o céu, e sentou-se à direita de Deus. E eles partiram e pregaram por toda parte. O Senhor agia com eles, e confirmava a palavra, por meio dos sinais que o acompanhavam. Palavra da salvação. Jesus primeiro aparece para Madalena. E eu ouvi até uma vez falando por que Jesus aparece primeiro para uma mulher. Você se perguntou por que Jesus aparece primeiro para uma mulher? Olha para o seu irmão e fala assim: é porque elas falam demais. Cara, Jesus é esperto. Ele apareceu para Madalena. E presta atenção. Ele aparece no domingo, no primeiro dia. Ele aparece para ela. E aí ele aparece e diz para ela assim: Madalena é aquela, minha gente, que ficou com medo. Que os anjos estavam e falou assim: onde vocês colocaram Jesus? E aí o anjo aparece e fala assim para ela: querida, por que procura entre os mortos quem vive está? Ele ressuscitou verdadeiramente. Aí ela vê Jesus e vai correndo contar. Quando Madalena vai contar para os outros, falou assim: ei, sabe aquele, o nosso Deus, ele está vivo. E os caras começaram a falar: opa, eu vi morrendo. Logo em seguida aparece mais dois, que essa história desses mais dois está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, que são os discípulos de Emaús, que Jesus dá uma ordem: olha, não saem de Jerusalém. Jerusalém era a capital da fé. Não saem de Jerusalém, fiquem em Jerusalém. Mas os dois vão para onde? Tristes, abatidos, caminhando. Vão para Emaús. Jesus aparece para eles. Quando eles veem Jesus, eles vão correndo anunciar. E aí eles vão correndo anunciar para os seus, para a galera do seu grupo. Eles vão lá e falam assim: ei, ele está vivo. E os caras falam: não acredito em você não também. Até que Jesus aparece para os 11. Jesus aparece para os 11. E quando Jesus aparece, Jesus repreende eles primeiro, por causa da dureza do coração e porque eles não têm fé. Porque vou te dizer uma coisa, abençoados. Muitas vezes dentro da igreja, eu e você vamos ser aqueles. Talvez nós estamos aqui anunciando para você, nós estamos falando de Jesus para você que está nos assistindo, para você que está aqui rezando conosco. Talvez você acredita, só que você não consegue dar um passo mais. Só que você não consegue sair desse marasmo. Você ainda acredita em Jesus assim, dentro de uma igreja. Nós participamos de um grupo de fundadores do Brasil, são só fundadores de comunidade. Só fundadores de comunidade. E eu descobri que existem Francisco neste mundo. Que existem Franciscos e Franciscos. E quando eu falo Franciscos, eu estou dizendo por causa dos loucos. Existem loucos de Deus por aí. E esses dias lá no grupo, eles estavam postando assim. Eu não acompanho aquela coisa de grupo de WhatsApp, sabe que tem 1 milhão de conversas, você não viu? Aí você fala: nossa senhora, como é que eu vou acompanhar tudo isso? Mas todos nós passamos por isso. Aí eu falei: nossa, mas o que eles estão falando de viagem? Eu falei: gente, mas para onde esse povo quer viajar que ninguém me chamou? Aí eu peguei e falei assim, eu mandei lá: ô querido, onde vocês vão viajar que ninguém me chamou? Aí eles falaram assim: Gil, nós vamos lá para onde estão matando, lá para a Síria, para aqueles lugares lá, para Jerusalém, para as terras onde estão matando os cristãos. Aí eu falei assim: peraí, eu não estou entendendo, vocês estão indo para onde? Aí ele falou: olha, vamos para lá. Eu falei assim: mas eles estão matando os cristãos, vocês são o quê? Aí ele falou: cristão. Eu falei: não, vocês não estão me entendendo, eles estão matando, por que vocês querem ir lá? Aí ele falou assim: Gil, nós vamos lá. Eu falei: vocês vão fazer o que lá? Não, me fala, o que vocês vão fazer lá? Ele falou assim: nós vamos lá anunciar para eles Jesus. Aí eu falei: não, querido, vocês não estão me entendendo, eles estão matando os cristãos. E aí um deles levantou e disse assim: Gil, viver para nós é Cristo, morrer para nós é ganho.
Gil, nós estamos loucos para anunciar, é ide por todo mundo. Ide por todo mundo, minha gente, é para esses que estão matando, que estão roubando, que estão fazendo tantas coisas. Só que eu e você ainda vivemos um chamado de igreja, achando que nós somos chamados a vivermos a igreja assim, sentadinhos. Nós não somos chamados mais a viver isso. O Papa Francisco nos comunicou: eu quero uma igreja missionária. O Papa está chamando eu e você, a igreja está chamando eu e você a anunciarmos como Paulo, oportuna e inoportunamente, a todo momento anunciar. Nós precisamos anunciar em qualquer lugar. Chega de medinho. Tem medinho do quê? Viver para nós é Cristo, morrer para nós é ganho. Minha gente, medo do quê? Por que você está com medo? Está com medo do que as pessoas vão falar de você? Está com medo do quê? Está com medo de anunciar por quê? Eles não vão me entender. Meu querido, realmente o Senhor vai dizer que eles vão nos perseguir. Quando os discípulos, depois que eles conheceram Jesus, eles foram anunciar, logo depois do Pentecostes, eles foram anunciar, e pegaram eles e bateram neles. Eles apanharam, minha gente, eles apanharam. Sabe o que aconteceu com eles depois que eles apanharam? Um olhou para o outro e começou a dar risada. Um olhou para o outro e ficou feliz. Eles falaram assim: rapaz, nós apanhamos por causa do Cristo. Nós que não somos dignos, apanhamos por causa dele. E aí eu vejo uma juventude mole nesses anos, que não aguenta apanhar nada, e nem se alegra com isso. Que não aguenta nada, é uma palavra mais dura, eu não vou mais no grupo de oração. É uma correção mais dura, eu não frequento mais. Não aguenta nada, não aguenta viver a castidade, não aguenta ser obediente, não aguenta ter a vida de obediência à igreja. É um monte de gente vivendo errado. Mas nós somos chamados ainda a anunciar para esses. Só que como é que nós damos uma coisa que nós não temos? Como é que você vai dar dinheiro se você não tem? Me pede dinheiro. Não tem como te dar. Então como é que eu vou dar Jesus para alguém se eu ainda não o tenho? Como é que eu vou ouvir esse chamado do Senhor? O Senhor dizendo como uma ordem: ide por todo mundo, pregue o Evangelho. Só que sabe por que nós não pregamos ainda? Porque nós achamos que pregar o Evangelho somente são para os pregadores, é com o microfone na mão, precisa ter público. Pregar o Evangelho é muito mais do que um microfone na mão, do que público. Se o Senhor te chamar a cantar, a pregar, independente disso, vai e pregue. Mas muito mais do que isso, o Senhor está chamando a gente a libertar aqueles que estão cativos, que estão presos. Só que nós ainda estamos presos em nós mesmos. Nós ainda estamos presos em nós mesmos. Nós não temos a coragem, como Francisco de Assis, de nos rasgar e dizer: eis-me aqui, Senhor, fala comigo, fala-me, Deus, fala comigo. Nós não temos mais a coragem de dar a vida, porque nós acreditamos que dar a vida é muita coisa. Como vai dizer Santa Teresa de Calcutá, o difícil não é dar a vida para Jesus, o difícil é não pedir ela de volta. O difícil não é dar a vida não, gente. Nós fazemos encontro e tem um monte de gente que vem aqui e fala assim: eu vou dar minha vida inteira para Jesus. Não aguenta um mês, porque difícil não é dar, difícil é não pedir de volta. Difícil, meu irmão, é quando não tem ninguém por perto e você quer burlar o Evangelho porque você acredita que a igreja é feita de homens, de coordenadores. Quando os meus meninos da Missão Metanoia querem burlar a igreja para fazer bonito para mim ou para o Davi, vivendo uma coisa que, meu irmão, não é para mim. Não é para homens. Nós não servimos a homens. Eu acho que você não sabe quem você serve ainda. Nós servimos a Deus. É um Deus que nos enxerga, é um Deus que olha para nós, é um Deus que me enxerga nu, é um Deus que enxerga o meu íntimo, é um Deus que sabe quem eu sou quando não tem ninguém por perto, é um Deus que conhece a minha escuridão. É esse o Deus que eu e você servimos. É esse o Deus que eu e você precisamos ir e anunciar. Só que eu e você ainda estamos presos em tantas coisas. Estamos presos em futilidades, estamos presos em internet, estamos presos em Facebook, WhatsApp, em tantas coisas, e gente morrendo.
um monte de gente morrendo. E aonde estão aqueles que deveriam ir anunciar? Aonde estão? Aonde está você que deveria ir gritar para as pessoas, não com o microfone, mas com a sua vida? Aonde estão aqueles que vão anunciar no trabalho? Deus é poderoso. Quantas pessoas no seu trabalho precisam do amor de Deus? E cadê os missionários? Estão ainda camuflados, mentindo, fingindo ser na igreja. Nós não somos chamados a ser santos somente dentro da igreja. Nós somos chamados a viver uma radicalidade do evangelho, é aí fora. Eu peguei alguns dados para você conhecer algumas coisas das pessoas que precisam de nós. Dia 3 de setembro desse ano, aconteceu na cidade de Itajobi, um jovem de 21 anos é preso por matar duas senhoras, uma de 84 e a outra de 60 anos, ele matou com um canivete. Sabe por quê? Porque ele queria R$300 para pagar uma dívida. Dia 3 de setembro na cidade de Itajobi. Sabe aonde estavam os missionários, aqueles que deveriam ir e anunciar o evangelho a toda criatura? Devia estar no Facebook, devia estar comendo lanchinho, devia estar transando com a namoradinha, devia estar pecando, devia estar vendo coisinha na internet. Aonde estava? Aonde estava eu e você para anunciar para esse jovem? Aonde nós estávamos? Aonde estamos nós? Leva-me, Senhor, aonde os homens precisem da sua palavra. Minha gente, anunciar o evangelho aqui para vocês é muito fácil. Vocês vieram até mim, vocês vieram até o grupo de Metanoia. Anunciar aqui e falar que Jesus é poderoso é óbvio, você está predisposto a ouvir isso. Mas eu quero ver nós anunciarmos lá fora. Eu quero ver nós anunciarmos para esse jovem de 21 anos que poderia estar sentado aqui e talvez não está, porque eu e você somos negligentes no evangelho, somos negligentes no anúncio. Dia 26 de setembro, uma jovem de 18 anos é presa porque estava na internet postando fotos nas redes sociais com frases incentivando a matar polícia. Uma jovem de 18 anos que ao invés de postar falando de morte, deveria postar falando de vida. Mas cadê aqueles para anunciar para ela a vida? Onde você estava dia 26? Não sei, lógico que eu não vou lembrar nunca. Talvez na nossa futilidade, assistindo novela, assistindo a Globo, sentadinho na nossa cadeira e dizendo assim: eu sou tão de Deus, porque eu rezo meu terço. Só em Rio Preto, no ano de 2015, o ano passado, o crime aumentou 10%. 10% aumentou o crime em Rio Preto. E todos esses crimes são por causa das drogas. Um monte de gente se drogando e eu e você sentado. E o caso mais recente que todo mundo deve ter visto. Dia 30 de setembro, um zootecnista mata seus 2 filhos por ciúmes da mulher. E aonde estava eu e você que não fomos anunciar para esse homem Jesus Cristo? Ide por todo mundo e anunciai o evangelho a toda a criatura, é um chamado a ir nos piores, porque Jesus primeiro aparece para uma mulher que ele expulsou demônios, 7 demônios. Quantos demônios desse mundo nós precisamos expulsar? Porque ele vai dizer, aqueles a qual eu estou chamando, que eu estou enviando, eles terão algumas coisas, eles expulsarão demônios, eles anunciarão o Cristo. Só que eu e você ainda estamos presos demais.
numa espiritualidade pobre, medíocre, uma fé que não tem obras, uma fé que ainda é sentadinha na igreja, uma fé que não vai para a rua, uma fé que não tem coragem de apanhar, que tem medinho, uma fé que não, o que eles vão dizer de mim, não, olha, é muita coisa para mim, mas eu ainda tenho uma vidinha aqui, eu tenho certos amigos que não podem ouvir que eu sou de Deus. Eu estou andando na rua, se chegar certos amigos, eu até escondo o meu crucifixo de vergonha. Eu tenho certos amigos que nem sabem que eu participo da igreja. E por que não sabem? Talvez uma grande maioria aqui, não sei se todos, mas quantos aqui não conhecem pessoas que se suicidaram? Gente. Eu conheço um monte de amigo meu, pessoas que cometeram suicídio, e toda vez que eu vejo isso, eu falo assim, cara, eu sou amigo dos caras, e eu não fui anunciar para eles. O meu Facebook, eu ainda posto a baladinha do final de semana, tudo em mim precisa anunciar. O seu Facebook, as suas redes sociais, precisa ser um canal de anúncio. A sua casa precisa ser um campo onde você vai olhar e dizer, epa, é aqui que eu sou missionário, é aqui que eu preciso, porque talvez na sua casa tem gente morrendo, só que você é ocupado demais para falar de Jesus para eles. Talvez na sua casa tem gente no alcoolismo, talvez na sua casa tem gente nas drogas. E aí eu pergunto a você já se perguntou por que é que a sua casa não vem para a igreja? Você já se perguntou? Você já parou para pensar por que eu frequento tanta igreja, por que minha casa não vem? Será que é Deus que não faz? Ou será que é o testemunho que não é genuíno? Por que será que aquilo que eu anuncio, aquilo que eu vivo, por que será que as pessoas não conseguem vir? Por que as pessoas não olham para mim e falam assim, nossa, eu quero experimentar isso que você experimenta? Minha gente, as pessoas olhavam o Francisco e elas admiravam e ficavam apaixonadas e queriam seguir Jesus, mas o que aquele homem tinha de atrativo? Aquele homem não tinha maquiagem, aquele homem não passava gel no cabelo, aquele homem não, gente, ele não tinha nada, mas ele atraía as pessoas para Jesus. Sabe por quê? Porque eu escutava hoje o Davi postando um negócio no nosso grupo de missão. Ele postando uma frase, uma escuta que nós tivemos de um pregador. Senhor, como é que é aqueles que vão entrar no céu? Como é que é o perfil daqueles que vão entrar no céu? E aí vai dizer o salmista: quem tem as mãos limpas, um coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. E sabe amar. E sabe amar. Às vezes, minha gente, o melhor evangelho que eu e você temos para dar, às vezes o melhor evangelho que você tem para dar é um abraço. Talvez, minha gente, quantas pessoas que não mudam de vida porque olharam, foram acolhidas por causa de um olhar, uma pessoa que fez tudo errado, minha gente, mas chegou alguém que gosta de anunciar, chegou nela e falou assim, você fez tudo errado, mas vamos recomeçar, porque esse olhar conquistou o meu, esse olhar olhou para mim, o amor me amou, e ele disse, Gil, não importa o que você fez, dá para ser diferente. Só que eu e você ainda colocamos placas, eu e você ainda colocamos, como vai dizer Papa Francisco, nós ainda colocamos alfândegas na fé. Ei, certas pessoas não merecem conhecer Jesus, certas pessoas não merecem, não, eu nem vou anunciar, eu tenho medo, vai se ele faz alguma coisa comigo, vai que ele me rouba, como é que eu vou anunciar? Não, mas eu vou anunciar para esse povo, eles vão rir de mim. Ide por todo mundo, meu irmão, por todo mundo, por todo mundo, vai em todos os lugares e anuncia, bata de porta em porta, faça igual os nossos irmãos testemunham, mas vá lá e anuncie a verdade, vá lá e anuncie, e se você não tiver coragem de bater, então anuncie com a sua vida, dando pleno testemunho, anuncie com a sua vida, sendo íntegro, sendo verdadeiro,
Anuncie com a sua vida, luta, porque não vai ser fácil mesmo. Não é fácil. Não é fácil ser de Deus. Não é fácil mesmo, até porque nós somos a contramão do mundo. O mundo está andando para um lado, nós andamos para o outro, mas é contramão. Então é difícil mesmo. Mas acredite numa coisa, o Senhor está chamando você. O Senhor está chamando você, mesmo se eu e você estivermos mergulhados no pecado, mesmo se eu e você estivermos sujos. Ele olha como Ele olhou para aquela mulher, para aquela prostituta e disse para ela: eu quero você santa. O Senhor olha para mim e para você nessa noite, meu irmão. Ele olha para nós, mesmo nós que já fizemos tudo errado. Talvez você saiu da sua casa dizendo: eu não volto mais aqui. Talvez você saiu brigado com seu pai, com a sua mãe. Talvez você falou palavras duras. Mas eu quero terminar dizendo uma coisa a vocês. Eu não quero falar o texto inteiro, mas Francisco de Assis ensina como anunciar. Francisco de Assis nos ensina como anunciar. Sabe como é que Francisco ensina? Que onde houver ódio, me envia, Senhor, para que eu leve o amor. Me envia, Jesus, aonde houver ódio. Se está tendo briga, me envia lá, para eu levar a paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver choro, que eu leve a alegria. E ele vai dizendo uma coisa: não tenha medo. Sabe por quê? Porque às vezes nós vamos falar assim: mas uai, eu só vou dar, e eu nunca ganho nada. Eu nunca vou receber nada em troca. Eu já cansei de amar, cansei de perdoar. Só eu cedo. Francisco diz assim: querido, vá, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Quer ser de Deus? Por favor, meus jovens, ajude-nos, ajude a Missão Metanoia, ajude a igreja. Ide por todo mundo. Pregue o evangelho, meu irmão. Não precisa de microfone. Pregue com a sua vida. Pregue com a sua história, com o seu sorriso, com a sua alegria. Perdoa, ame, abrace. Anuncie o Cristo. Coloca a mão no seu coração. E diga comigo assim: Senhor, leva-me aonde os homens necessitam da Tua palavra. Onde tudo, Senhor, for triste, leva-me. Leva-me. Presta atenção aqui, antes de nós cantarmos. Essa música que nós vamos cantar foi um dos temas da Jornada Mundial da Juventude no Brasil. E eu queria dar um testemunho dessa música. Essa música, a primeira vez que eu escutei ela foi em Belo Horizonte, num congresso de jovens da Renovação Carismática do Ministério Jovem, há muitos anos atrás. E na época o coordenador do Ministério Jovem se chamava Ricardinho. O Ricardinho olhou para os jovens e disse assim: o Senhor está chamando vocês, vão e anuncie o Evangelho a toda criatura. E naquele dia eu senti algo no meu coração e eu disse: eu vou mesmo, eu vou anunciar. E hoje nós temos tentado, a Missão Metanoia tem tentado anunciar, ainda caindo, levantando, errando, mas nada vai nos parar, nada vai fazer com que a gente pare, nada faz com que nós percamos. Meu irmão, na dor nós vamos anunciar, na alegria nós vamos anunciar, é um casamento, nós vamos anunciar a todo momento, quando todos estiverem, ou quando todos não estiverem, porque foi nos colocado algo interessante dentro de nós, um fogo abrasador, que nós vamos dizer como Jeremias: seduziste-me e deixei seduzir. Nós somos seduzidos, nós não sabemos mais dizer nem o nosso nome sem antes dizer o nome dele. Nós somos apaixonados e nós queremos hoje gritar para esse mundo que tanto precisa. Tem gente presa nesse momento precisando de nós. Tem pessoas na cadeia esperando você anunciar para elas o Cristo que libertou você.
Tem gente nesse momento, tem jovens fazendo carreira de cocaína e puxando, eles não sabem, mas eles estão esperando eu e você. Tem gente nesse momento, casais, brigando e dizendo, amanhã nós vamos no fórum porque nós vamos nos separar. Eles não sabem, mas eles esperam por mim e por você. Tem gente nesse momento tentando se matar, e eles estão esperando eu e você. E o que eu e você vamos fazer com esse chamado que Deus está dando hoje para nós? Vai guardar? Vai postar no Facebook? Só vai falar, olha, o grupo hoje foi legal? É muito mais que isso. É muito mais que isso. É ir, e eu vou porque eu já não sei mais ficar. Eu não sei, eu vou. Porque nós queremos anunciar o Cristo. Fica de pé, vamos rezar. Eu convido você a colocar a mão no seu coração e fechar os seus olhos. Feche seus olhos, fecha de verdade. Meu irmão, reze nessa hora. Meu irmão, entre em comunhão com Deus. Entre em comunhão com Deus agora. Entra na presença dEle. Mergulhe na presença dEle. Porque Ele está dizendo a você, mesmo você que nesta noite se sente indigno, mesmo você que nessa noite se sente sujo, mesmo você que está preso, que está encarcerado, que está preso no pecado da masturbação, da pornografia, da homossexualidade, mesmo você que está preso em tantos vícios, talvez o vício da bebida, talvez o vício da droga, talvez o vício da mentira, mesmo você que está preso em tantos e tantos pecados, que carrega ódio de pai, ódio de mãe, mesmo você que cometeu pecados do roubo, mesmo você que fez tantas e tantas coisas, Ele está chamando você. Escute a voz de Deus, escute a voz do Senhor, seja dócil agora, seja dócil a Ele. Diga, Senhor, eu não me sinto digno, mas hoje eu digo sim. Eu digo sim, Senhor. Então leva-me, Senhor, aonde os homens precisam da Tua palavra. Leva-me, Senhor Jesus, e me tira esse medo de anunciar. Eu entendi, eu escutei a Sua voz. Senhor, toma minha vida nova. Eu não quero, Senhor, que o tempo passe. Feche seus olhos, escute essa canção. Senhor, toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Diga pra Ele, estou disposto ao que quiseres. Não importa o que seja. Tu chamas-me a servir. Vamos de novo do início, Senhor, toma minha vida nova, diga pra Ele. Toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Diga pra Ele, estou disposto ao que quiseres. Estou disposto ao que quiseres. Faça dessa música a sua oração, não importa o que seja. Não importa o que seja, Tu chamas-me a servir. Cante, leva-me. Leva-me aonde os homens necessitem Tuas palavras. Necessitem de força de viver. Onde falte a esperança. Onde
falte a onde esperança, tudo seja triste, onde tudo seja Simplesmente simplesmente por não saber de ti, Senhor. por não saber de ti. Feche seus olhos agora e levanta os seus braços. Feche seus braços agora, levante seus braços, levante seus braços. Levante seus braços agora e comece a orar, abençoado. Comece a pedir o Espírito Santo sobre a sua vida, dizendo para o Senhor: Senhor, me envia, Deus. Envia-me, Senhor. Me chama, Deus. Me chama, porque nesta noite eu digo sim. Nessa noite, Senhor, eu digo sim. Nessa noite, Senhor, eu aceito. Eu aceito. Senhor, talvez as pessoas não vão me entender, mas não importa. Eu desejo a santidade. Senhor, eu aspiro, Senhor Jesus. Eu tenho sede da tua palavra. Eu tenho fome de ti, Deus. Senhor, então derrama teu Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a minha vocação, sobre o meu chamado. Vem, Espírito Santo, vem e me envia. Me ergue, Senhor Jesus. Me tira do marasmo. Me tira, Senhor Jesus, dessa mornidão. Me tira da escuridão. Me tira, Senhor, dessa prisão que eu me coloquei. Senhor Jesus, derrama teu Espírito Santo, erga seus braços e ore, abençoado. Ore agora, converse com Deus, fale com Ele. Diga para Ele dos seus medos, diga para Ele das suas fraquezas, diga para Ele aquele seu pecado que você não consegue a libertação. Peça para Ele agora, porque Ele é Deus, Ele é poderoso para fazer, Ele é poderoso para realizar, Ele sabe todas as coisas, Ele te conhece, Ele te sonhou, Ele não desistiu de você. Ei, você que cometeu pecados e achou que por causa disso Deus havia fugido de você, se afastado de você. Ele não se afastou de ti. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama e ainda te chama. Ele te chama. Levanta os seus braços e comece a orar. Ora lá, Maxirio. Ria lá, Maxiria, lá, lá, mandara, lá, lá. Oh, ria lá, Maxiria, lá, 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 lá. Não importa. Ore agora, ore agora, ore, ora lá, baixi. Ria lá, ora agora, abençoado. Ora agora. Entrega a sua vida para Ele. Entrega a sua vida para Ele. Não tenha medo. Não tenha medo de entregar de novo para Ele aquilo que muitas vezes você entregou e depois você pediu de volta. Quantas vezes você começou planos com Deus? Quantas vezes você começou promessas com Deus? Mas você por pecado, por fraqueza, você não conseguiu ser fiel. Ele ainda te chama do mesmo jeito. Ele ainda acredita em você. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Canta isso.